esse acho que é um quadro que eu vou fazer sempre por aqui, sabe? Reflexões pós-terapia. Eu acabei de finalizar uma sessão de terapia e a conclusão que eu tive foi a seguinte, gente. O processo de cura não é linear, não tem como ser. É impossível ser desse jeito. Por quê? Porque você não é assim, né? Ninguém é assim. Todo ser humano é cíclico. Eu vivo falando isso e esse é inclusive, essa frase tá aqui no coisinha do canal. A lua é cíclica e eu também. Todos somos, né? E exatamente por isso os nossos processos de cura não tem como seguir uma linha reta. Não existe isso, não dá. Eu comecei, de certa forma, esse processo, não só de autoconhecimento, mas também de cura, há 2 anos atrás. 2 anos? Pouco mais, eu acho, quando eu comecei a terapia, não vou lembrar qual. Mas eu achei que era fácil, sabe? Tipo assim, a gente vê no Instagram as pessoas trabalhando lá a sua cura, né? Meditando, todo mundo zen, lindo, maravilhoso. E eu pensando, como que eu vou conseguir fazer isso se eu tenho uma lua em Áries, cara? E aí, eu comecei a perceber que, assim, não existe eu comparar a minha jornada com a jornada do outro. Já entra nesse conflito também de que o processo não é linear, não tem como você seguir uma receita de bolo de outra pessoa, porque não vai funcionar para você provavelmente, né? E aí, na primeira porrada eu senti o baque, né? Percebi que, nossa, fiquei ali 2 dias chorando em posição fetal. E aí eu vi que o buraco é mais embaixo. Como qualquer ser humano normal, durante boa parte da minha vida eu internalizei muita coisa que não era minha. Era coisa assim da minha criação, né? Não tem como você ser criado sem que você, não sei como botar isso em palavras, mas sem ter partes das pessoas que te criaram em você. Isso é impossível, né? E assim, muito do que eu internalizei não era meu, não é meu, de fato. E a terapia é justamente isso, né, gente? É você desconstruir tudo isso que botaram em você e que, de certa forma, não é você. E perceber que você tem crenças que não são suas e que, de certa forma, interferem diretamente no seu processo de cura é um negócio complicado. Eu internalizei muito, principalmente da família da minha mãe, de que se as coisas forem, como é que fala? De que se não for difícil, tá errado. Tipo assim, nossa, eu tive uma vida muito sofrida. Nossa, eu tinha que acordar muito cedo pra ir catar lenha, pra poder vender, sei lá, ter comida em casa, coisa assim do tipo, sabe? E eu sempre pensei, mano, eu sou como é que fala? Isso me trouxe, assim, reflexões, acho que desde criança, né? Por exemplo, eu nunca fui de deixar comida no prato porque eu sabia que tinha gente passando fome, sabe? E são coisas que, de certa forma, não é pra criança estar se preocupando, né? Então, assim, perceber que tem muito que você internaliza, não é seu, é complicado. Hoje, já entendendo o meu processo, né, de cura, de entender o que eu estou trabalhando, eu percebo que a cura não precisa ser tão dolorosa assim, né? Eu me apeguei durante boa parte da minha vida a certas dores, sabe? Até por medo de me conhecer sem aquela dor. É como se, de certa forma, a gente se rotulasse a partir daquele sofrimento que marcou a nossa vida e vivesse durante muito tempo naquilo, né? Tem uma parte do Mulheres que Correm com os Lobos em que ela fala que você perceber que é necessário largar aquele sofrimento para que você evolua é a parte mais difícil da cura, né? E por isso que todas as vezes em que eu via que eu estava assim, principalmente com a questão da dor, me apegando muito àquela dor e às vezes até usando aquilo como, ai meu Deus, não posso fazer tal coisa, eu estou sofrendo por aquela dor. Eu cheguei a algum ponto a fazer isso, em alguma, né, acontece, a gente é humano. Mas tipo, perceber que assim, tá tudo bem
você agir dessa forma, que faz parte do seu processo de cura, porque aos pouquinhos você vai tomando consciência, né, de que se ficar segurando aquilo, que de certa forma se rotular daquela forma, não é tão legal assim igual a gente achava que era, né? E por isso que eu falo que vai doer até onde precisa doer, né? Vai doer até a gente tomar consciência e aos pouquinhos a gente vai mudando aquilo. Teve uma frase que eu vi da Bruxa Preta uma vez. Eu não lembro se ela postou, se ela falou, mas eu só lembro que era dela. E era bem assim, eu não sou os meus traumas. Eu não sou definida pelos meus traumas. Mas eles fazem parte de mim, né? Não dá pra eu negar aquilo. Não dá pra negar certas coisas que eu fiz. Não dá pra negar aquilo que me fez sofrer, né? Então, quando eu vi essa frase, eu comecei a pensar. Falei, nossa, realmente, eu não sou os meus traumas. Eu era uma pessoa completamente diferente antes daquilo, tanto que eu sempre falo que as pessoas sempre me conheceram pela risada, né? Que eu sou bem palhaça, assim, né? E como é que fala? Revisitar aquela dor, aquele ponto que me fez mudar completamente a pessoa que eu sou, né? Que eu fui durante boa parte da minha vida. Cada vez que eu revisito ele, no primeiro momento eu falo que é como se fosse... Sabe quando a gente é criança e a gente vai chegar perto de um bicho que você não tem muito costume? É que eu sou do mato, né? Então, assim, eu era assim com vários bichos. Mas, tipo, um primeiro contato, né, que você vai ter com o animal, você fica com receio, você olha pra ele, você fica, né? E aí depois, aos pouquinhos, com alguém te encorajando, você vai lá e passa a mão. Aí quando você vê, você já tá brincando, já tá tudo bem, você vê que não era nada demais, né? Só que chega aquele ponto em que você toma uma mordida daquele bicho. E aí você fica, nossa, tá, eu não posso fazer aquilo com ele porque ele vai me morder. Ou seja, você descobriu o limite daquele animal, né? E é muito doido que toda vez que... né, onde eu quero chegar com isso. Toda vez que eu revisito as minhas dores, é como se eu percebesse que aquele monstro, né, aquele animal gigantesco, sei lá, aquela coisa que me dava medo, cada vez que eu olho para ele, ele vai diminuindo. Ele vai parecendo uma coisa menor. E não necessariamente que ele some assim de vez. Eu acho que ele sempre vai ficar ali e em algum momento ele vai vir, ele vai te morder também, porque faz parte do processo, né? Quando a gente percebe que só a gente pode se guiar nesse processo, é de certa forma até um choque, né? Porque aí você percebe a sua autorresponsabilidade dentro da sua cura. E, ao mesmo tempo, é uma libertação, sabe? Porque, cara, eu falo que assim, gente, psicoterapia é indispensável para, acho que, todo ser humano, né? Você pode buscar outras terapias para te ajudar nesse processo, inclusive o tarô também é muito bom, que me ajuda demais nesse processo, mas é psicólogo, né? Esse acompanhamento é o que faz a gente ir, seguir, não necessariamente de forma linear, mas sabendo respeitar os nossos momentos, né? Na semana passada, Na semana passada, não. Na semana passada eu estava menstruada. Eu menstruei no dia 31, no dia da lua cheia. Então eu tava assim. E a minha pré-TPM foi assim, uma confusão mental do caralho. Nossa senhora, eu fiquei paranoica com várias coisas, com pesadelos do passado, coisas que vieram à tona. E pra eu perceber que aquilo era, de certa forma, ilusão. E eu soube respeitar o meu momento. Eu praticamente não fiz atendimento nesses dias, nessas últimas semanas. E exatamente por isso, sabe? Se eu não tô bem, como que eu vou ajudar, né, o outro? E assim, cara, tem uma frase que foi a Letícia, da Mystic Budget Witch. Eu não sei se eu falei certo. Mas a Lê é um amor, assim, na minha vida. E ela falou uma frase na live que a gente fez na semana passada. Até uma música do Skank. O caminho só existe quando você passa.
E é exatamente isso, sabe? O processo de cura é isso. Só existe quando você resolve se jogar naquilo. Por isso que, gente, não fique achando que assim você vai começar a se conhecer, vai ser lindo, maravilhoso e tal. Vai com o pé no chão, sabe? É lindo, maravilhoso, sim, não tem como negar isso, porque é uma libertação muito grande. Só que não é linear, né? É cíclico e saber respeitar isso é fundamental para que você, aos pouquinhos, vá percebendo qual é o melhor caminho que funciona para você. Então, assim, o recado é: tenha paciência com o seu processo de cura, né? Foi uma das conclusões que eu tive hoje na terapia, mas é algo que eu já venho pensando há algum tempo. Então, assim, não começa agora e amanhã resolve, né? É uma vida inteira para você desconstruir em pequenos passos, então é aos pouquinhos que você chega lá. Gente, se alguém quiser também, o tarô pode ajudar, viu? O foco dos meus atendimentos é autoconhecimento, justamente para isso, porque foi bem esse momento que me definiu, então esse é o propósito que eu quero seguir, né? Empoderando e ajudando as pessoas no seu caminhar.